Bem, vamos começar mais umas questões para... Desculpa, questões não. Algumas dicas de técnica de estudo. Então, nós vamos ver aqui como montar um horário de estudo, né? Um local de estudo apropriado e algumas dicas de estudo bem bacanas para vocês que estão estudando para o Enem ou para o concurso. Então, vamos lá. Então, vamos começar pelo edital. Vamos dar um exemplo aqui, o edital do Enem. Então, primeira coisa, leia o edital com bastante atenção, tá? E principalmente anote numa agenda ou no calendário o local de inscrição, onde você precisa, o dia, né? O dia e a hora de inscrição, quando começa, quando finaliza, o horário da prova, tá? No dia da prova, não se esqueça de ver o horário do ônibus, caso você for de ônibus, se for de táxi, se tem táxi próximo, os documentos pessoais, originais, né? Com foto e o material necessário para você fazer a prova, né? Água e uma alimentação adequada. Por que eu estou falando isso? Porque vários alunos já perderam a prova do Enem por causa de esquecer alguns documentos, né? Ou então no horário do ônibus, aí perdeu a prova. Então vamos dar uma olhada aqui rapidamente no edital do Enem relacionado à química. Eu vou marcar aqui o que mais cai em prova e o que vocês precisam saber. Então, assim, vamos supor que você queira dar uma selecionada em química, não estudar todo esse conteúdo que é bem grande. Então, você vai ter que estudar sempre, cai em prova, ó. Reação química, tá? Reação química tá sempre caindo nas provas do Enem. Tem que é uma reação de combustão, tá? Reação de combustão. A reação combustão completa e uma reação de combustão incompleta. Isso já caiu em algumas provas do Enem aqui, certo? Aqui, ó, nessa segunda parte, o que você vai dar ênfase? Cálculo estequiométrico. Cálculo estequiométrico caiu em todo... Eu olhei as provas de 2014, 2013 e 2012. Todas as provas caíram cálculo estequiométrico. Uma, duas questões, de repente até mais. Então, cálculo estequiométrico dessa parte aqui. Dessa outra parte, o que você vai dar ênfase? Nas ligações. Na ligação iônica, que sempre foi cobrado, está caindo muito. Moleculares e intermoleculares. Certo? Isso está caindo muito. Então vamos dar ênfase no que está caindo mais, né? Então, se você fosse estudar mínimo de química, tentar tirar nota boa, seriam essas aí. Água também, ó. Soluções aquosas, solubilidade, tá? Aqui, ó, saber o que é um ácido e uma base, as principais características do ácido e da base, quais são os principais ácidos, as principais bases, reação de neutralização, você vai precisar disso para fazer cálculo estequiométrico, as propriedades dos ácidos, das bases, tá? A nomenclatura você vai precisar, porque ele vai falar o nome da substância, você tem que saber o nome e a simbologia delas, certo? Óxidos também, sais aqui, ó, sais ácidos, sais básicos, cai muito em prova também. Aqui dessa parte, radioatividade, certo? O que mais? Aqui, reação de oxidação, cai muito, tá? Transformações químicas, catalisador, saber o que é um catalisador. Lembrando que catalisador é uma substância, tá? Então luz, por exemplo, luz não entra como catalisador. A maioria dos catalisadores são metais. Aqui dentro de transformação química, o que caiu? Deixa eu ver, saber o que é um pH, como calcula um pH, né? Equilíbrio ácido-base, tá? Hidrólise, as reações de hidrólise, você tem que saber a reação mesmo, tá? Saber como ocorre, quais são os produtos, os reagentes
se formam na hidrólise, ou são necessários na hidrólise. Química do carbono. Saber as funções orgânicas, isso aqui cai sempre, tá? Saber de cor e salteado, isso aqui é muito importante, cai sempre, sempre, sempre. Vai te dar algumas moléculas, você tem que saber qual função orgânica tem ali. O que mais? Aqui, ó. Os polímeros, né? Tá? Cai muito também. Óleos e gorduras, sabões, detergentes, certo? Que mais está caindo muito? Fórmula de linha, as representações das moléculas, carbono primário, secundário, terciário, quaternário. Então, o basicão da química, contaminação e meio ambiente, produção com o meio ambiente, tratamento de água, caiu muito, poluição atmosférica, tá? O que mais? Basicamente esse aqui. Agora aqui, ó. Esse ano principalmente, com essa crise da Petrobras aí toda, deu uma ênfase maior aqui, ó. Petróleo e gás natural, certo? Biomassa também, biocombustível. Tá? Deu uma ênfase maior nisso aqui. Os impactos ambientais também, energia nuclear, lixo atômico. Certo? Então esse é o básico da química que vocês precisam dominar. E com isso aqui você já consegue acertar, acho que 60% a 70% da prova do Enem. Então aqui eu vou mostrar para vocês uma tabela que eu peguei na internet e dei uma melhorada nela. Vamos ver aqui. Ela tá aqui. Aqui. Tem uma tabela que eu peguei na internet. Vou dar os créditos aqui para quem fez, eu dei só uma melhoradinha nela. Essa tabela aqui serve para você montar seu horário de estudo. Então o que você vai fazer? Você vai colocar aqui, ó, nessa parte aqui, ó, a quantidade de questões que é na prova de cada disciplina. Eu lancei aqui algumas disciplinas, tá? Você vai colocar aqui lá 10 de português, 10 de matemática, só um exemplo. O peso, né? Basicamente peso 1. E aqui o grau de dificuldade que você tem. Aqui, ó, essas duas disciplinas aqui, ó. Cai 5 questões de cada. Uma, você tem um nível de dificuldade 10. A outra, nível de dificuldade 1. O nível de dificuldade 1 quer dizer que você sabe pouco. Então, você vai estudar dessa matéria, levando em conta, você vai colocar aqui, ó, 35 horas, tá? Eu tenho aqui, ó, eu coloco quantos dias você vai estar por semana, nesse retângulozinho aqui, nessa célula do Excel. Coloca aqui quantas horas você vai estudar por semana, quantos dias. Aí te mostra que você vai estudar 5 horas por dia. Então, sabendo isso, você vem e coloca aqui, ó, a quantidade de questões, o peso e o nível de dificuldade que você tem. De acordo com o nível de dificuldade, ele vai te dar uma sugestão aqui, ó, de quantas horas você deve estudar por semana. Aí você vai colocar essas horas aqui, vai copiar elas, e você vai copiar e vai colocar aqui, ó, semanal. Opa, desculpa. E aqui também você vai preenchendo algumas coisas, outras ele vai preenchendo automaticamente. Você vem aqui, ó, vem no calendário, coloca o início de estudo, número 4, começou, marca aqui como início de estudo, aperta de novo, e vai aqui, escolhe o mês lá de novembro, vamos supor, dia 27 de novembro, data da prova. Ele te mostra aqui, ó, nesse retângulo, te mostra que falta 204 dias para a prova. Então ele vai contando quantos dias falta para a prova, faz uma lista de prioridades aqui, ó, nessa parte aqui, ó, quais as disciplinas que você tem que estudar mais, tá em primeiro, segundo, terceiro lugar, tá? Tem um calendário e o mais importante que eu acho aqui nessa tabela é que tem um cronômetro. Você vem, seleciona a disciplina e põe para gravar, vai gravar a quantidade de horas que você estudou. E aqui ainda tem um alarme. Vamos supor que você estuda 50 minutos. Então você vem aqui e coloca 50 minutos, ativar o alarme e põe para ele gravar. Ele vai estar gravando. Quando der os 50 minutos, ele vai dar um bip e já para a gravação aqui. E aqui, ó, tem um rendimento aqui, essa parte foi eu que fiz. Foi a parte que eu fiz, que vai aparecer um ponteiro e vai marcar aqui
seu rendimento, né? Semanal, se tá bom, ruim, ótimo, tá? O cara que fez aqui essa tabela, a gente não pode deixar de dar os créditos para ele, tá? Cadê? Aqui, ó, é o tem até o e-mail dele aqui, ó, Fai Adneto, tá? Ele que fez essa tabela, eu só montei essa partezinha aqui. Aqui tem outra parte interessante da tabela, que vai te mostrar os gráficos, tá? De quais matérias está estudando mais, o tempo total de estudo de cada matéria, relacionado com os dias, tá? Estudo semanal, e vai gravando aqui também. Aqui você pode fazer um horário, né? Para você, de acordo com o que ele te mostrou lá, né? E você vai preenchendo aqui, uma alternativa. Aqui, essa parte eu fiz aqui, ó, um simulado, só que aqui simulado é pro CESP, tá? Você põe aqui as questões, verdadeiro ou falso, aqui o gabarito seu, aqui o gabarito, aqui as suas respostas, aí ele vai te dar mais um, menos um, e lá no final ele te dá quantos você acertou, né, já descontando, e as questões, né, nota líquida dos simulados, também tem aqui. Aqui para você botar o edital, né, botei uns links mais para concurso aqui, vários links interessantes. Essa tabela, vou botar meu e-mail aqui, vai mandar um e-mail para mim, aqui eu te mando ela. Então, vou botar aqui caneta. Meu e-mail é química, aqui, química 2001 br@gmail.com. Aí você escreve lá no assunto, você escreve assim: professor, manda a tabela de estudo, a tabela XLS. É importante lembrar que essa tabela só roda em computador, tá? Ela não roda em tablet e nem em celular. Agora, se você quiser botar para rodar em tablet, essa aqui é interessante. Essa aqui, ó, esse programa é Study Check aqui, ó. Ele é gratuito, certo? Você não paga nada para usar. O que ele faz? Você clica nesse botão aqui, ó, aqui é o seu celular, né? Você clica aqui, ó, põe as matérias aqui, aí você pode colocar um alarme, tá? Por 50 minutos, ele vai marcando o tempo. Quando der 50 minutos, o celular vibra ou toca, você que configura, e ele vai guardando tudo que você faz, tá? Então tá aqui, ó, tempo de estudo, aí vai acumulando quanto você estudou no dia, ó, tá aqui nesse segundo aqui, ó, tá? Te mostra quanto você estudou no dia e vai acumulando também, na semana, no mês, no ano, fica tudo guardado. Aí ele te mostra o gráfico, ó, se você olhar nessa parte aqui, ó, é bem interessante, ó, mostra os gráficos da semana, quantas horas você estudou, aqui em forma de pizza, tá? E aqui as disciplinas que você mais estudou, a porcentagem. Aqui é uma configuração dele, você vai lançar as disciplinas que você vai estudar, certo? E aqui também é uma outra modalidade que você pode deixar ele rodando, né? Uma economia de tela, ou você pode também desligar, põe ele rodar, desliga a tela do celular e o alarme desperta sozinho. Um excelente programa, tá? É gratuito. Então assim, ó, montando o horário. Uma maneira de você montar o seu estudo é você pegar e fazer assim. Você faz coloca aqui, ó, os dias da semana e vai lançando as disciplinas. Aí, com a tabela, você já sabe quantas horas vai estar português, vamos supor que você vai estudar 2 horas, coloca 2 pauzinhos aqui. Aí vai lançando aqui, tá? Na escola você não vai estudar, né? Lembrando que é sempre bom fazer uma atividade física, né? Aí português, você vai estudar mais 1 hora, certo? E vai marcando. Aí você vai estudando, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Faça o seu horário. E qual é o problema desse horário aqui que eu vejo? Vamos supor que segunda-feira você teve um problema, aí você não estudou aqui. Aí quando você for na semana seguinte, você teve mais algum problema, de repente um médico, alguma consulta, e você não estudou novamente. Então você vai comprometer essas disciplinas aqui. Então, você fazer esse quadro de horário, ele é bom para se você seguir ele bem, arrisca, tá? Porque senão você começa a falhar algumas disciplinas e vai deixando elas para trás. Ou, se você não quiser, né, usar o programa lá, né, do programinha para você usar no celular ou no computador,
uma alternativa é você marcar tudo num papel, tá? Escreve as disciplinas, por exemplo, português, matemática, aí faz certo? Aí coloca aqui semana 1, semana 2, semana 3, semana 4. Aí hoje você estudou 1 hora, 2 ou 3 horas, vai marcando. Estudei mais 1 hora, vai marcando aqui, ó. Vai fazendo os quadradinhos, certo? E vai marcando e vai com o passar da semana. Na outra semana, então aqui acabou a primeira semana, passa para essa semana aqui, certo? Uma alternativa também. Eu gosto mais dessa aqui, ó. Como é que funciona essa aqui? Você vem, começa aqui. Vamos dar um exemplo aqui, começa em química. Aí você vai passar por todas essas disciplinas, certo? E vem pra cá. Aqui tá a disciplina XYZ, vem, estuda essas e volta aqui de novo. Isso aqui é um exemplo, tá? Você pode colocar mais disciplinas. E vai marcando lá, né? Eu coloco a quantidade de horas, 50 minutos. Sempre tudo anotado, certo? Então, saiu um artigo aí publicado na revista científica, né, internacional, em 2013, mostrando as 10 melhores técnicas de estudo. Então, eu vou falar rapidamente com vocês aqui sobre elas. Então, ó, grifar, né? Grifar o livro, o seu caderno. No artigo fala que é uma técnica de estudo de utilidade baixa, né? Não tem tanta eficácia. Releitura, ficar lendo demais a mesma coisa, também a eficácia é baixa. Mnemônicos. Mnemônicos tem vários, tá? Então, vamos pegar alguns aqui. Em física, né? A força não é boa, ela é má. Química ou física, né? Puta velha, não, rejeita, tarado. O que mais? A formulazinha do PVT pavotol. PVT pavotol. Essa é pocotol, certo? Então, esses aqui são mnemônicos, tá? Você vai inventar frases para aprender algumas disciplinas que você tem dificuldade de aprender. Visualização aqui, ó, de mapas mentais, fazer um mapa mental, fazer resumos e ficar se interrogando, né? Perguntar o que é cada coisa. Então, fazer autoexplicação, explicar para si mesmo, estudo intercalado, estudo intercalado aos postos da matemática, física, intercalar as matérias, fazer teste, fazer prova, a utilidade disso é alta. Então, quais a técnica que vocês acham melhor de estudar? Pode estudar de qualquer maneira aí, cada um tem o seu jeito de estudar, certo? Então, quais são as técnicas que a gente vai revisar aqui? São várias, tá? Vamos começar aqui, ó. Então, por exemplo, esquecer. Esquecer é importante? Esquecer é importante. Porque, imagine se você lembrasse todos os aflitos que você já passou na sua vida, as confusões, a bagunça, o ódio, raiva, tudo que você passou, como é que estaria seu cérebro? Estaria cheio. Então, por isso que você esquecer as coisas é importante. Então, o normal numa prova é você o quê? Passar ou reprovar. Então, você pegar como base um concurso, o normal é aprovação, né? Tem concurso aí com 100 mil inscritos, dá 200 vagas. Então, quantos vão passar? 200. O restante aqui todinho vai reprovar. Então, o que é a concentração? Você está concentrado, é você desativar outros estímulos, tá? Focar um objeto. Por exemplo, para que isso aqui? Isso aqui é uma técnica de estudo. Você foca em um objeto, na sua 1 ou 2 minutos, e vê quantas vezes você vai distrair. E vai marcando. Toda vez que você distrai, tiver um pensamento diferente, você vai marcando. Para ver o quanto você consegue ficar concentrado ou não. Tá? Para você estimular o ouvido, pode escutar uma música e tentar identificar um instrumento na música, e toda vez que esse instrumento aparecer na música, você vai marcando, tentando não deixar o instrumento passar, tá? Um gatilho, você lembra de uma coisa, a partir dessa coisa você lembra outra. Então, por exemplo, em química,
Então, um exemplo aqui. Você pega a tabela periódica, vai escrever hoje, li, na, capa, da revista, coisas, franceses, certo? Esse aqui também é um mnemônico, né? Opa, desculpa. Mnemônico aqui. Então, um bizu é a repetição. Você estudar 50 minutos, parar 10 para descansar. Tem gente que consegue estudar mais, tem gente que consegue estudar 2 horas sem parar, cada um tem o seu tempo aí, mas sempre tem que ter um tempo de descanso, para o cérebro oxigenar. Então, imagine que o cérebro é como se fosse um músculo, você não consegue ficar 3, 4 horas direto sem fazer, sem parar. Ele tem que se oxigenar, ele tem que repor as energias, tá? Repor todas as reações que ocorrem no cérebro. Então, evite a autossabotagem. O que é autossabotagem? Você mesmo para de estudar. Por quê? Passou uma raiva, para de estudar. Aí você vai para a internet, não, geladeira. Você fica se auto-sabotando e não estuda nunca. Então, controle a contingência, ou seja, a sua autossabotagem. Então, você já deve ter feito essas perguntas aqui, ó. Você, em algum momento da sua vida, deve ter feito as seguintes perguntas. Falta de tempo para estudar? Falta de concentração? Você já estudou alguma coisa durante muito tempo e, ao final, parece que não aprendeu nada, né? Nem fixou nada ou quase nada? Então, todo mundo passa por isso. Então, por que muitas vezes acontece isso? Você vai falar, o professor é chato. Se você falar que o professor é chato, você não vai aprender. Se você falar que a disciplina é chata, você não vai aprender. Então você tem que primeiro mudar essa sua concepção. Tem que falar que não programar seu cérebro de maneira errada. Você é o programador do seu cérebro, você que programa ele. Então programe falando o seguinte, eu vou aprender, é difícil, mas eu vou aprender. Ou eu vou me esforçar e vou entender essa matéria. E para de falar isso, que é chato, não gosta do professor, não gosta da professora, não gosta da disciplina. Dessa maneira você não vai aprender nada. Então, saber fazer prova é diferente de saber a matéria. Você pode saber muito bem a matéria, só que se você não souber fazer a prova, não vai adiantar nada. Então, você tem que estudar, mas você tem que fazer prova da banca, fazer muitas provas, muitas questões, muitas provas da banca, certo? Então, para você estudar, a primeira coisa, tomar uma decisão. Vou começar a estudar. Isso é pessoal, tá? Então, você tem que ser o empenho, a conscientização, né? A vontade, coragem, a firmeza, né? De você deliberar que está vivo, que é participar da sociedade, né? Todo mundo participa da sociedade, só que uns vão ganhar mais, outros menos, outros vão ser mais bem-sucedidos, outros não. Dando continuidade aqui, ó. Tem um objetivo claro de onde você quer chegar. Para isso, você tem que ter uma ação. Então, definir o objetivo. Então, primeira coisa, fazer o plano de estudo, certo? Vai focar em quê? Em concurso, vestibular, curso técnico? O que você vai fazer? Né? Traça um objetivo. No momento que você fizer isso, é preciso você ter 5 qualidades: compromisso, autodisciplina, organização e flexibilidade, adaptação. O que é flexibilidade? Não deu para estudar hoje? Não tem problema. Não estudou? Vai estudar amanhã. Certo? E não ficar chateado por causa disso. Então, estudar não é fácil, mas nada é impossível. Então, tente eliminar as seguintes dificuldades. Sono, né? Sono muitas vezes tem a ver com preguiça, falta de concentração, excesso de organização, falta de tempo. A gente que está estudando para o Enem, a maioria não trabalha, né? Se trabalha, é jovem, consegue se esforçar mais. Então, preguiça, não gosta da matéria, tá? Eu falei que não gosta da matéria, a matéria é chata, gosta muito de televisão, aí celular, computador, WhatsApp, Facebook, o que for. Fala muito ao microfone, fica com medo de não passar, receio, ansiedade, né? Nervosismo, preocupação com a dificuldade da prova, comparar com o terceiro. O terceiro é meu colega de sala, mas tem gente que ele vai passar ou não. Isso não tem nada a ver, tá? Falta de perdão, né? Ódio no coração, isso faz mal. Tem uma convivência pacífica no lar, no local de estudo e no trabalho, certo? E a vontade de desistir, né? Chega um tipo difícil, então começa a encontrar 1000 desculpas e 1000 culpados, ou então achar que as coisas estão muito bem, né? Eu moro na casa do meu pai, então não preciso de nada disso. Então, a memorização bem sucedida, ela passa por 5 estágios, tá? Então, captação. Como seria a captação? Para você captar, você vai usar lá o quadro negro do professor. Então, para isso, você vai usar a visão, certo? Você vai usar a audição.
vai usar a audição, que usa todos os seus sentidos para você tentar captar. Fixar isso, né, como um exercício, manutenção, né, a revisão e a recuperação lá na frente, você ficar tentando lembrar isso. E transmissão, ensinar para alguém é a melhor técnica de estudo. Por isso que os professores sabem um monte de conteúdo, porque ele fica transmitindo aquilo várias vezes, né, então fica memorizado na cabeça. Então, as técnicas de estudos favoráveis, quais indicadores recitar, né, para você mesmo, para alguém, fazer resumo, isso aqui é excelente, ó. Especialmente em cima das questões da prova, fazer esquema, gráfico, questionário, né, debate, atividade física, ela vai te ajudar bastante no seu processo de aprendizagem, tá? Viagens mentais, ler em voz alta, mapas mentais, ouvir a própria gravação, pega um gravador e grave sua voz, o que você precisa estudar, acrônimos, né? Faça uma paródia, no YouTube tem várias paródias aí de matemática, de química, tá? Esse palácio da memória aqui, depois a gente vê ele mais pra frente. Então, para cada característica, grifar o texto com cores diferentes, certo? E não fazer o que eu estou fazendo aqui, né? Flashcards. O que é flashcards? São pequenos cartões que você pode guardar dentro do bolso. Aí você vai usando ele durante o dia a dia, vai dando uma olhada toda hora, tá? Durante várias vezes. Então, estudar é o quê? É você ler, compreender e falar sobre o tema. Se você sabe falar sobre o tema, né, compreendeu, você vai conseguir falar sobre o tema se você compreendeu. Então, para isso, você tem que compreender o que você está estudando, né? Então, antes de guardar as particularidades, devemos ter uma noção geral. Então, primeiro, fazer de repente uma leitura rápida, né? Fazer um quadro de horário, a gente já viu, né? Seja maleável com o seu horário. Então, muitas pessoas não estudam por falta de tempo. O que gera isso é falta de prioridade. Sua prioridade não é estudar. Você quer ir trabalhar ou quer fazer curso. Então, não quer estudar para o vestibular ou o concurso. Falta de organização, então arrume o seu quarto, arrume sua vida, né? Se organize. Ou se você tem muita responsabilidade, né? Você tem que resolver esses problemas aqui, ó, para você começar a estudar. Então, a mudança ela deve ser do interno para o externo. Programar seu cérebro positivamente, como eu já tinha dito, né? Então, o cérebro desequilibrado, ele causa ansiedade e estresse, tá? Primeiro, a pessoa fica ansiosa, não consegue dormir direito, né? Tem dificuldade de aprendizagem, um monte de coisa. E eu tenho observado, pelo menos ano passado eu fiz uma pesquisa com os alunos, muitos alunos estão ansiosos. Por que eles andam ansiosos? Primeiro, porque você tem aí até uma coisa que o Augusto Cury fala que a mente é acelerada, né? Hoje você pega acesso à internet e quer olhar uma coisa rápida, clicar e não quer ler nada, você quer ler a imagem ali e você não lê, tem um pensamento acelerado. Então, se é um pensamento acelerado, ele vai te causar uma dificuldade de dormir. Aí já começa a você ficar ansioso ali. Amanhã será que amanhã eu vou conseguir dormir? Aí já começa a causar uma certa ansiedade. Então, muitos alunos hoje estão ansiosos. E a ansiedade, ela pode causar estresse e também pode causar depressão, tá? Então, você muitas vezes fica com falta de memória por causa disso aqui, ó, né? Estresse, ansiedade ou depressão. Então, estudar. O que você vai fazer? À noite, você vai estudar as matérias que você mais gosta, que você vai estar cansado. E pela manhã, você vai estudar as matérias que você menos gosta ou que você tem mais dificuldade, ou à tarde. Porque o seu cérebro está mais tranquilo, né? Você não passou no aborrecimento, está começando o dia, tá bem disposto. Então, tem metas diárias de estudo, dividir as metas em objetos menores, né? Estudar, vamos supor, o capítulo de química. Estudar as matérias que você tem maior dificuldade, matérias, não interromper a hora de estudo, tá? Então, faça um ciclo aí de 50 minutos. E lembrando que para você estudar, você não vai começar com 50, né? De repente você não gosta de estudar, você vai começar com 10, depois 20, 30 e aumentando, como se fosse uma corrida, tá? Treinando o cérebro. Não estudar até a exaustão, cada um tem um limite. Por quê? No dia da prova, você tem que estar 100%, certo? Fazer intervalos entre os estudos, tá? Estudar para aprender, tente fazer isso. Fazer anotações coloridas, a gente já viu, né? Isso aqui também a gente já viu. Não ficar preocupado. Então, se você está preocupado, ou você vai esquecer esse problema, ou você vai resolver esse problema. Porque senão isso vai te atrapalhar no seu estudo. Então, com base nisso, tem que aprender a fazer o quê? Gerenciar você mesmo, certo?
Você é o seu programador. Fortalecer seu corpo para a mente, para isso fazer uma atividade física, né? Fazer uma coisa que você goste. Então, por exemplo, evitar passar raiva, ó. Quando você vê uma pessoa que você não gosta, tira do sério, né? Evitar. Olhar para um problema com múltiplos pontos, né? Uma coisa nesse sentido aí. Então, aí o problema é simples, você fica pensando demais até se esgotar tudo que explodir, né? Instalar bons hábitos de estudo, cancelar hábitos antigos que atrapalham, tá? Então, tenha foco, aprender a dizer não. Teleportar, ou seja, ser plenamente envolvido na tarefa, concentração total que você está fazendo. Então, parou para estudar, é estudar. Faça uma agenda, né, com o seu horário de estudo. Então, passar numa prova não é só estudo. Você deve levar em consideração vários fatores, tá? Então, lazer, as roupas, no dia da prova com a roupa que não seja apertada. No dia da prova, na semana da prova, cuidado com a alimentação, levar o material e os documentos, tá? Cuidado com o lanche, né? E se for preciso, levar remédio. E tomar água, levar água também. Certo? Então, na sua casa ou na biblioteca, tomar cuidado com o local de estudo. Seu local de estudo deve ser silencioso e iluminado, tá? Uma cadeira confortável, que você não sinta dor ou fique te incomodando, tá? Algumas pessoas gostam de estudar com suporte para livro, e aí você evita dor na nuca, tá? No pescoço. Relaxar, isso aqui é bom, ó, relaxar 3 minutos antes de começar a estudar. Isso aumenta a concentração, certo? Não interromper o estudo. Luz indireta, virado para a parede, não virado para a sua cara. E fazer fase de motivação lá na sua estante, ou no seu local de estudo, por exemplo, esse ano eu vou passar no Enem, esse ano eu vou tirar tal nota no Enem, esse ano eu vou passar no concurso, tal concurso. Então, separar os estudos, né, em exatas e humanas, para não ficar estudando por 4, 5, 6 horas só exatas, ou só humanas, certo? Então, as fases do estudo, ó, quais são as fases do estudo? Primeira fase, vai fazer o resumo, né, conceitual. Segunda fase. Então, você vai ficar essa primeira fase aqui, ó, você vai ter a teoria, você vai aprender a teoria. Chega uma hora que você aprendeu, você vai ficar estudando toda a vida a teoria. Segunda fase, você vai passar a questão de prova. Quando você já tiver aqui em 70% do seu tempo de estudo só com questões de prova, você já está no nível bom. E a terceira fase, principalmente para o Enem aqui, ó, a velocidade para fazer as questões, tá? Vocês vão precisar disso para a prova do Enem, porque a prova é muito grande. Então, saber fazer a prova, o que significa isso? Significa você conhecer a banca, comentar questões de prova, se necessário, estudar novamente o assunto e fazer simulados, certo? Essa aqui é a melhor maneira de você estudar. Então, na semana da prova, você vai revisar, ler resumos, né? Decorar a fórmula, usar frases positivas, certo? Isso aqui também vale para um mês antes, dependendo do grau de dificuldade de cada um aí. Então, usar um livro por disciplina, não fique estudando 3, 4 livros de química, por exemplo. Tente pegar um livro que esteja o mais completo possível e estudar uma vez o que não cai. Tá? Por exemplo, em química, que cai muito, cálculo estequiométrico. Cálculo estequiométrico vocês vão ter que dominar, certo? Então, aí, para quem gosta também, para ficar mais calmo, pode praticar meditação, né? Aí tem o lado bom da meditação. Então, a motivação para você estudar, quais são as suas necessidades, né? Então, você tem as pirâmides das necessidades de Maslow, por exemplo. Tem uma pirâmide, primeiras necessidades fisiológicas, segurança, né? E você vai crescendo nisso aí. Então, se vocês estão estudando, a gente pressupõe que você está com a vida mais tranquila, pelo menos em tese, né? Então, quais são os seus processos, quais são as metas que vocês vão seguir para você ter essa motivação? Faça um planejamento, né? Esse planejamento tem que ser monitorado, tem que ter um controle dele, né? Então, anotar, se você não quer usar um programa, anotar todas as horas de estudo, todas elas, tá? O processo de evocar os conteúdos aprendidos que está relacionado a uma que define a sua capacidade de fazer a prova. Então, por exemplo, ansiedade. Vai para a prova ansioso no dia da prova, não dormiu direito. No dia da prova não está concentrado, tá na confusão que está lá fora no mundo, seus problemas. Ou então cansaço mental e físico, não dormiu direito, né? Ou estudou demais. Pressões, cobranças da família, dos amigos, né? Você tem que passar, até hoje você não passou, que dia você vai passar, você está enrolando, alguma coisa desse tipo, certo? E manter um nível de oxigenação bom para o cérebro, para isso, né? Que entra atividade física, tá?
e a boa glicose no sangue. Né? Algumas pessoas gostam de levar chocolate da prova, cada um sabe como é que seu estômago e sua saúde. Então, a memória devidamente treinada para acessar os conteúdos aprendidos ao longo do prazo, em longo prazo, né? Você vai ficar muito tempo estudando para o Enem, um ano, né? Pelo menos. Então, a qualidade de vida proporciona benefícios à memória. Ó. Sono, despertador, exercício físico. Tá? Isso aí tudo aqui está na revista Veja, né? O exercício aumenta a inteligência, certo? Tá aqui. Então, antes eu vou fazer a prova, isso aqui sempre acontece, tá? Várias respostas estão na prova. Ou, por exemplo, o cara coloca lá, vou dar um exemplo aqui. Ele coloca lá nas questões, letra A. Opa. Coloca lá. Aí você vê que isso aqui tem de lado positivo, 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 positivo. Aqui tem um lado mais negativo. Então, qual que você vai marcar? Vai ser essa, por exemplo, certo? Isso aqui serve para questões de inglês, tá? Por exemplo, uma coisinha que serve também, que sempre vai cair em prova. Toda vez que você encontrar a palavra pode ou podem, essa questão ela tende a ser verdadeira. Ela tende a ser verdadeira. Em 80 a 90% dos casos, ela é verdadeira, certo? Então, por exemplo, assim, o homem pode ir à lua? Pode. Agora, se eu falar, o homem pode chegar próximo ao Sol e ele não vai morrer, aí já é meio complicado, porque qualquer material próximo ao Sol ele vai se fundir, vai se derreter, né? Mas, então, geralmente, o pode é verdadeiro. Agora, quando você tem palavras que beiram 100% e 0%, isso aqui tende a deixar a questão falsa. Então, fala assim, sempre todos os cientistas pensam dessa maneira, todos os políticos, né? Há consenso, o SESC começou a cobrar isso. Há consenso entre os cientistas sobre determinada coisa. Aqui, palavras que significam 0%, nunca, jamais, tá? Isso aqui te ajuda lá na prova. Então, outra maneira, ele expandiu demais o conteúdo, ele ampliou demais, extrapolou, é falso. Ou ele restringiu demais o que ele está falando na prova. Então, ele erra por extrapolação, porque ele ampliou demais, ou ele erra por constrição, né? Diminui muito. Então, o concurseiro, ele tem que ser um atleta, um soldado. Você está no exército, tem hora para chegar, tem hora para sair. Então, é como se fosse um estudo. Você tem que ter hora para entrar, hora para sair, e todo dia, aquilo ali, um estudo sistematizado, né? Então, dia da prova, por exemplo, se você pegar a Universa, que é aqui de Brasília, católica, ela faz assim, A, B, C, D e E, tá? Então, vamos supor que, uma prova com 60 questões, certo? Ela vai colocar 10A, 10B, 10C, 10D, 10E. Para que adianta isso? Adianta. Você preencheu lá só no seu gabarito. Vamos supor que você preencheu lá no gabarito e só deu 2B. E ainda falta você deixou 8 em branco. Como é que você vai chutar essas 8? Você vai chutar tudinho aqui na letra B, Se você tiver saído bem na prova, você vai ganhar algumas questões aqui. É melhor do que você chutando aleatoriamente. Isso pode dar várias questões da Universo dessa maneira, tá? No CESP, como uma errada anula uma certa, né? Então, é verdadeiro ou falso lá no CESP, uma errada anula uma certa. O chute vai ser penalizado. Se você tiver estudado muito, algumas pessoas que dizem que esse chute seria um chute com uma probabilidade maior, tá? De 80%, por exemplo. Você já ouviu falar aquilo ou nunca ouviu, então você pode marcar a questão. Se você nunca ouviu falar aquilo, ela é falsa. Se você já ouviu, provavelmente ela é verdadeira. Então, por exemplo, você tem que fazer cálculos também, tá? Vamos supor que é uma prova de 120 itens. Vamos supor que você vá para a prova já com estratégia de fazer 100 itens. Você errou 15.
certo? Então você tem um total de acertos de 85. Só que menos as 15 que você errou, aqui dá 0, né? 70 itens, certo? Estaria até razoavelmente bem. Então aqui, ó, 100 itens, esse mesmo, né? 100 itens, você errou 15. Então, você acertou 85. De 85 eu vou tirar 15. Então, você ficou com 70 itens. 70 itens. 70 itens de 120, está dando mais de 50% da prova. Daria, né? Se o concurso, dependendo do concurso, dá para passar. Em outros casos, já não dá para passar. Então, para você ver, ó, de uma prova de 120 itens, você tem que fazer no mínimo 100. 100, 108 itens. Tá? Dependendo da dificuldade da prova, dependendo da concorrência, dependendo da quantidade de vagas. Certo? Então, ó, dia da prova, a gente está vendo aqui. Você vai parar de estudar 2 dias antes ou vai estudar todo dia da prova? Aí, pessoal, cada seu nervosismo, tá? Você está estudando bem ou mal. Então, dia da prova, né? Cuidado com a alimentação, sair mais cedo de casa, cuidado com a roupa, levar os materiais necessários, dormir bem no dia anterior, tenha pensamento positivo, isso aqui ajuda bastante na hora da prova. Evitar conversa negativa, chega lá na hora da prova, você fica conversando com algumas pessoas, as pessoas ficam, a prova vai ser difícil, dei pouco, não sei o quê, começa a botar um monte de coisa na sua cabeça para te atrapalhar. Então evite conversar com as pessoas lá, principalmente que você não conhece, né, na hora da prova. Então na hora da prova, ó, leia o item por completo, tá? Muitas vezes você começa a ler um item verdadeiro, só que quando chega lá no finalzinho do item ele está errado. Então resumir os parágrafos, né? Sublinhe lá a questão, para marcar o que é correto, a correta. Então marque lá, sublinhe. Seja atento, tá? As questões de inglês, cuidado com os números. Muitas questões você vai conseguir, ó, achar a resposta com base nisso aqui, tá? Tem 4 lá falando num sentido e tem uma falando em outro sentido. Então questões antagônicas, você vai marcar ela, né? E nas provas de inglês também são textos do dia a dia. Então fazer o máximo de questões, né? No caso aqui do CEF, se você estiver estudando no Enem, fazer o máximo que você puder. Não vai ser penalizado. Então cuidado, marcar o gabarito para não errar, né? Perder a questão. E de texto na redação, tá? Então cuidado com a letra, por exemplo. Então você chega lá na hora da letra, você vai fazer um H, você faz uma cuidado perder ponto. O H não é assim, mas estou dando um exemplo, tá? Você faz uma letra muito desenhada, essa prova você vai tirar quanto? 0 na prova. Por quê? Você não pode deixar marca na prova da redação. E se você faz uma letra que só você no mundo faz, você vai tirar 0. Certo? Então a prova vai ser anulada. Então no mês da prova, fazer uma revisão, revisar os principais assuntos do Enem, tá? Utilizar o princípio de Pareto. O que é o princípio de Pareto? Então se você pegar, ó, 20% dos assuntos que eu falei lá no começo, lá de Química, eles vão fazer 80% das questões. Então, se você estudar esse 20% aqui que eu falei lá no começo, ó, você vai conseguir tirar uma boa nota na prova, tá? Tem gente hoje que faz isso em cima de concurso, em cima disso aqui. Pega um monte de prova de concurso e aplica o princípio de Pareto, certo? Então, a semana da prova, você vai estudar até que dia? Você vai relaxar, vai continuar estudando? Então, se você não mora na cidade, principalmente, visite o local de prova, tá? Durma bem e evite aborrecimentos. Dia da prova, se for fazer a prova em outro estado, se hospede o mais próximo possível. Fique atento na hora de fazer as questões. Cuidado ao ler as questões, fazer o máximo de questões, evitar conversa, pensamento positivo. Procurar o tópico frasal sublinhar as principais partes da sua alimentação, principalmente alimentos gordurosos, né? E alguns alimentos que fazem bem para o cérebro, né? São alimentos antioxidantes. Pode ver até aqui os 10 principais alimentos para o cérebro, né? A linhaça, castanha, azeite de oliva, tá? Todos são alimentos bons para o cérebro. E a maneira de você estar aqui é muito boa, é você tentar ajudar o próximo, certo? É possível ficar mais inteligente? Tem uma revista Veja que saiu falando que se você, né, fazer coisas não triviais do seu dia a dia, amarrar o cadastro com a mão, se você é destro, amarrar o cadastro com a mão esquerda, cabeça para baixo, né? Se você gosta de cálculo, fazer mais desenho. Se você gosta mais de humanas, fazer mais cálculo. Tudo isso vai fazer mais sinapses no cérebro. Com isso você vai ficando mais inteligente.
A inteligência, quanto mais sinapses você tiver, mais inteligente você é.